O corte de gastos elaborado pelo governo federal para equilibrar as contas públicas acabou sendo totalmente anulado por causa do aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic decidido pelo Banco Central. Segundo o próprio Banco Central, cada 1% a mais na taxa Selic significa mais 55 bilhões de gastos anuais com juros da dívida pública, né, que beneficia principalmente os super ricos. Só para a gente ter uma ideia, isso aí é mais do que tudo que o governo quer cortar no pacote de corte de gastos aí do final do ano. Ou seja, esse aumento aí de 1% na Selic anula completamente todo esse esforço. Em boa parte, as contas públicas não estão desajustadas por causa dos gastos com as necessidades da população, mas sim devido à taxa Selic. Praticamente metade do que entra nos cofres do governo é drenada para pagar a amortização e os juros da dívida pública, que piora a situação fiscal do governo a cada aumento da taxa de juros. A dívida pública, na teoria, né, teoricamente, seria uma forma, né, do governo se financiar junto a bancos, junto a pessoas, junto a empresas, para pegar esse recurso e investir na saúde, na educação, em novas escolas, né? Só que no Brasil, o que acaba acontecendo, né? Esse recurso não vai para a saúde, não vai para a educação. Ele vai para quê? Para pagar os próprios juros da própria dívida, porque os juros são altíssimos, exatamente por conta das decisões do Banco Central. Os juros altos não interessam aos empresários que evitam empréstimos caros e assim não expandem seus negócios. Não interessa aos trabalhadores porque freia a criação de emprego e renda. E não interessa aos consumidores que fogem das dívidas por causa dos juros proibitivos. Esse círculo vicioso não interessa a ninguém. Quanto mais alta a taxa de juros, né, tanto os trabalhadores como a população em geral sofrem, né, seus efeitos maléficos, né, e fazem que o ciclo de economia que estamos vivenciando no momento seja menor do que deveria ser. O mercado, né? O mercado no Brasil é composto por uma casta de poucas pessoas, né? A gente acha que a população em geral pode ganhar com esses investimentos pequenos, mas, na verdade, o aumento da taxa de juros beneficia a concentração de renda em poucas pessoas nesse país. O Banco Central justifica que aumenta os juros para combater a alta da inflação, porque com juros altos existe a redução de consumo. Mas os especialistas afirmam que a nossa inflação não é causada pelo consumo excessivo, mas sim por preços que não podem ser controlados pela taxa de juros, como tarifas públicas, combustíveis e dólar. A nota do Copom, ela fala em mais 2 aumentos. Será que vão se concretizar no ano que vem? Então, nós iríamos mais ou menos até o ano que vem. Agora tem 12,25, iria para 13,25 e para 14,25. Então, seriam 3% de aumento, 210 bilhões a mais de piora no orçamento. E aí eles alegam essa piora do orçamento como um dos motivos para ter que aumentar o juro. Então, é um paradoxo que chega a ser cínico. Isso tem um efeito negativo na economia, né? E, infelizmente, Campos Neto encerra o ciclo como sabotador geral do país.